Saudações, amigos! Hoje vamos falar sobre um tema de vital importância, a Palavra de Deus. Veja, as Escrituras são a principal forma pela qual Deus se comunica conosco. É Sua Palavra, seu presente para nós ao longo dos tempos. É através das Escrituras que Ele nos revela quem Ele é, o quanto Ele nos ama, a nossa história e o seu plano de salvação, como viver uma vida feliz, a esperança que temos pela frente e muito mais. Na verdade, como disse o salmista em Salmos 119, verso 105, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando abrimos nossas Bíblias no Evangelho de João, lemos esta declaração maravilhosa, logo no primeiro capítulo e versículo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Que bela descrição de Jesus, o Filho de Deus e o Filho do Homem, uma mistura perfeita do humano e do divino. Não entendemos exatamente como isso pode ser, mas sabemos que é. E Jesus Cristo nos deu suas palavras de vida através das Sagradas Escrituras. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, de acordo com Hebreus capítulo 4, verso 12. Falando das Escrituras, Jesus afirmou: são elas mesmas que testificam de mim. A Bíblia é a mensagem de Deus dada à humanidade na linguagem da humanidade, através de homens que foram divinamente inspirados, como explica 2 Pedro capítulo 1, verso 21. Homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. As Sagradas Escrituras são o fundamento sobre o qual baseamos todas as nossas crenças como adventistas do sétimo dia. É por isso que a nossa primeira crença fundamental é as Sagradas Escrituras, que diz o seguinte: as Escrituras Sagradas, o Antigo e Novo Testamentos, são a palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina, através de santos homens de Deus que falaram e escreveram ao serem movidos pelo Espírito Santo. Nesta palavra, Deus transmitiu ao homem o conhecimento necessário para a salvação. As Escrituras Sagradas são a infalível revelação de sua vontade, constitui o padrão do caráter, a prova da experiência, o autorizado revelador de doutrinas e o registro fidedigno dos atos de Deus na história. Existem muitos textos que afirmam a beleza e o poder das Escrituras. Em Provérbios 30, versos 5 e 6, lemos esta promessa e advertência. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Não acrescente nada às suas palavras para que ele não o repreenda e você seja achado mentiroso. Isaías capítulo 8, verso 20, testifica: à lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Em João 17:17, novamente ouvimos Jesus afirmando a importância das Escrituras quando ele ora por seus discípulos pedindo a seu Pai Celestial: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Na carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo afirma aos crentes: temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. É que, ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram, não como palavra humana, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Sim, amigos, a Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus para nós, revelando a sua verdade e aproximando-nos dele à medida que seguimos o seu conselho divino, descrito nas suas preciosas páginas. Mas para realmente ouvir Deus falando, devemos nos aproximar das Escrituras, acreditando que elas são de fato a revelação suprema, autorizada e infalível de sua vontade. Somos avisados no livro Grande Conflito. As verdades mais claramente reveladas na Escritura Sagrada têm sido envoltas em dúvida e trevas pelos homens doutos que, com pretensão de grande sabedoria, ensinam que as Escrituras têm um sentido místico, secreto, espiritual e que não transparece na linguagem pregada.
Estes homens são falsos ensinadores. Foi essa classe que Jesus declarou: errais vós em razão de não saberdes as Escrituras nem o poder de Deus. A linguagem da Bíblia deve ser explicada de acordo com o seu óbvio sentido, a menos que seja empregado um símbolo ou figura. Cristo fez a promessa: se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus. Se os homens tão somente tomassem a Bíblia como é e não houvesse falsos ensinadores para transviar e confundir-lhes o espírito, realizar-se-ia uma obra que alegraria os anjos e que traria para o redil de Cristo milhares de milhares que ora se acham a vaguear no erro. Infelizmente, hoje vemos em alguns lugares uma falta de compreensão da Bíblia e de como interpretá-la, bem como um verdadeiro antagonismo contra a palavra de Deus. No entanto, a Igreja Adventista do Sétimo Dia acredita na autenticidade e autoridade da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada deve ser aplicada a todas as pessoas, em todos os lugares, em todos os tempos, conforme indicado em seu documento oficialmente votado. Métodos de estudo bíblico: a Igreja acredita e aceita apenas o método histórico bíblico ou histórico gramatical de interpretação das Escrituras, permitindo que a Bíblia se interprete linha por linha, linha sobre linha, versículo sobre versículo, preceito sobre preceito, através do poder do Espírito Santo. Amigos, preciso avisá-los que hoje estamos sob ataque do método histórico crítico e de outros métodos humanísticos de interpretação bíblica que não são métodos focados em Deus. Veja, no método histórico crítico de interpretação, é o leitor quem se torna o determinante do que é a verdade e do que não é. Esta é uma forma pouco confiável de ler a santa palavra de Deus, porque, como diz em Jeremias, capítulo 17, verso 9, indica: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem poderá entendê-lo? Exorto a permitir que o Espírito Santo guie na compreensão das Escrituras. Use apenas a abordagem historicista ao compreender as profecias bíblicas. Não o preterista, não o futurista, não o histórico crítico, mas o método histórico bíblico para compreender a palavra de Deus. No livro Exaltai-o, página 55, nós lemos: Deus lhe deu suficientes evidências em que basear a fé se quiser crer. Nos últimos dias, a terra quase estará destituída de verdadeira fé pelo mais insignificante pretexto. A palavra de Deus será considerada indigna de confiança, ao passo que se aceitarão argumentos humanos, embora estejam em oposição aos claros fatos das Escrituras. Irmãos e irmãs, não sejam influenciados por aqueles que, dentro ou fora da igreja, ignoram, denigrem ou depreciam a palavra de Deus. Como adventistas do sétimo dia, permanecemos firmes em uma clara compreensão e aceitação de toda a palavra de Deus conforme ela é lida. Encorajo-o a passar tempo com Deus na sua palavra todos os dias, deixando de lado todas as ideias preconcebidas e pedindo ao Espírito Santo que o guie. Você será ricamente recompensado. Vamos orar juntos agora? Pai Celestial, obrigado por nos dar as preciosas Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, a Bíblia. Obrigado porque estas palavras preciosas, como a palavra escrita, representam Jesus, a palavra viva. Por favor, abençoe cada um de nós enquanto estudamos e lemos esta preciosa instrução para nós, entendendo que devemos permitir que a Bíblia se interprete através do poder do Espírito Santo e não colocando nossas próprias ideias preconcebidas no topo da Bíblia para fazer a Bíblia dizer o que ela não diz. Então, Senhor, pedimos agora que nos guie no estudo da sua preciosa palavra. E obrigado por nos ouvir, obrigado por nos dar a palavra de Deus, a Bíblia. Em nome de Jesus, pedimos isso. Amém. Amen.